Uma jovem estava tranquilamente em sua casa, quando notou que algo estava se aproximando de seu quarto. Pensando que fosse seu cãozinho de estimação, ela então começou a chamá-lo, só que depois de um tempo, ela percebeu que aquilo que tinha se aproximado e estava observando não era ele, e sim algo diferente. Lego. Lego. Come here. A garota disse que realmente pensou que fosse seu cãozinho naquele instante, mas ficou completamente assustada quando viu que não era, já que depois ela o viu brincando do lado de fora da casa. Mas então o que seria isso? Seria algum tipo de criatura, algum fantasma, ou era realmente o cão, e tudo isso não passa de uma brincadeira? Um rapaz que mora em uma área remota da Rússia, acredita que algo, ou alguém, está vivendo dentro da floresta perto de sua casa. Até que em uma noite, o rapaz começou a ouvir sons muito estranhos. Sons que pareciam estar vindo de dentro do galpão fora de sua casa, e rapidamente o rapaz decide ir até lá para dar uma olhada. У меня в сарае какая-то тварюга сидит, непонятная. Вон, в том проеме. Сейчас вот буквально час назад выходил, никого не было. Сейчас вот вышел. И шумит кто-то непонятно. Эй! Эй! Сука, тварь ебаная, блин. Эй! Господи, господи. А ну, влазь давай! Чё ты там ломаешь? Тварюга какая, а? O rapaz exige que seja o que for que esteja lá dentro, saia de lá logo, mas aquilo responde com gemidos muito estranhos, e também arremessando objetos de dentro do galpão, porém sempre se mantendo fora de vista. Devido a este comportamento bizarro, o rapaz agora se pergunta se o que está lá dentro não poderia ser algum tipo de criatura desconhecida, e então decide olhar por uma janela lateral do galpão, mas para sua surpresa, ao ir até lá, ele viu isso. Падла какая, а? Тварь, блять, а. O rapaz vê algo espiando de dentro do galpão. Algo com olhos assustadoramente brilhantes. Mas será que isso poderia ser realmente algum tipo de criatura estranha? Ou seria apenas alguém tentando assustá-lo? Uma família estava vivendo tranquilamente em sua casa, até que em certa noite, começaram a ouvir barulhos muito estranhos ao redor da residência, porém sempre que iam checar o que era, nunca encontravam absolutamente nada. Preocupados, eles decidiram instalar câmeras de segurança do lado de fora, para que assim pudessem verificar o que de fato estava acontecendo. Porém, a preocupação aumentou ainda mais após assistirem às gravações,
pois viram que nelas tinha isso. Uma figura medonha pode ser vista do lado de fora, se escondendo pela mata ao redor da casa, à espreita durante a noite. Muitos que assistiram às gravações dizem que aquilo poderia ser apenas uma pessoa, ou até mesmo alguma criatura estranha. Seja o que for aquela coisa, não deve ser algo fácil ver um estranho se escondendo ao redor de sua casa no meio da noite. Afinal, o que diabos aquilo estava fazendo? Será que era apenas uma pessoa perdida, confusa, alguém com problemas mentais, ou realmente algum tipo de criatura perigosa? Um usuário do TikTok diz que está trabalhando como segurança noturna de uma reserva natural de um estado canadense. Só que em uma noite, ela e uma de suas colegas de trabalho acabaram presenciando algo muito estranho. When we work night security 8 p.m. to 8 a.m. and we see something coming at us at midnight. How is that? Raylan! Ela disse que não tem ideia do que viu naquela noite, e que está muito assustada com o que quer que seja aquela coisa. Inclusive, muitas pessoas que viram essa gravação acreditam que aquela coisa vista pela garota poderia ser algum tipo de criatura desconhecida, ou quem sabe até mesmo um fantasma. Mas e você, no que acredita? Dragões são uma das criaturas mais populares do mundo, e lendas sobre esse monstro estão presentes em diversas culturas em todo o planeta. Porém, não está claro quando, nem onde, surgiram as primeiras histórias sobre este enorme lagarto voador. Só que essa criatura é fantástica demais para ser levada a sério, ainda mais hoje em dia, em um mundo que é praticamente impossível um monstro gigante como este habitar em nosso planeta sem ser visto. Mas há diversas pessoas que acreditam em sua existência, afirmando que tal criatura é real. E de vez em quando surgem supostas evidências, provando que dragões existem realmente, e que eles vivem entre nós. Inclusive, eu mostrei anteriormente um caso falando sobre isso, onde centenas de moradores de uma província chinesa afirmaram ter ouvido sons assustadores que estavam vindo do alto de uma montanha. Sons que eles descreveram como rosnados de um dragão. Os vídeos que vocês vão ver agora
Seriam gravações que supostamente conseguiram registrar essa enorme criatura, voando livremente pelo céu. Como este gravado em algum lugar da Pensilvânia. Ou este que foi filmado na China, por uma pessoa que estava no topo de uma montanha. Agora me diga uma coisa. Você acha que estes vídeos não passam de gravações que foram manipuladas? Ou você acredita realmente que dragões existam de verdade? Dois homens estavam pescando em um lago de uma cidade americana. Só que conforme eles se moviam ao longo da água, eles notaram uma figura muito estranha, parada na beira do lago. Okay, so it's something, a dog or what? Oh, la verga! Oh, shit! I got it on video, wait. Yeah. Dude. De início os homens pensaram que aquilo fosse apenas algum animal, talvez um cachorro, que tinha ido até a beira do lago para beber água. Só que do nada aquela coisa se levanta, ficando de pé sobre as duas pernas, muito semelhantes a uma pessoa. No entanto, os pescadores afirmam que essa figura estranha não era uma pessoa, já que ela tinha pelos cobrindo todo o seu corpo. Então o que seria isso? Seria algum tipo de criatura bizarra e desconhecida, ou tudo isso não passa de uma farsa, e aquela figura estranha seria apenas alguém fantasiado? Okay, so it's something, a dog or what? Oh, la verga! O vídeo que você vai ver agora foi gravado pela câmera de uma babá eletrônica que estava posicionada no quarto de um bebê que aparentemente estava dormindo tranquilamente. Só que logo esse sono tranquilo pode se tornar algo assustador quando de repente isso acontece. Enquanto o bebê estava dormindo, do nada uma figura medonha aparece ao lado do berço, o observando durante o sono. Essa figura possui um rosto assustadoramente pálido com olhos brilhantes, que se destacam em meio à escuridão. Mas será que isso olhando para a criança realmente é algo paranormal? Ou apenas alguém usando uma máscara bizarra e assustadora? Por volta das 7 horas da noite, uma mulher que vive em uma cidade da Suécia estava a caminho de uma consulta, quando decidiu pegar um atalho através de um pequeno parque no centro da cidade. Ela estava completamente sozinha, e começou a gravar o percurso para postar em suas redes sociais.
Só que ela não esperava que ia acabar registrando algo assustador. Fan. Men där framme... fuck me! Jävla skitskog. Men... Jag är på väg till min psykolog nu och han har lovat mig att kolla på Mel Murder den här veckan. Och jag undrar vad han kommer ställa för diagnos på mig. Och alltså, det är så jävla fucking halt. Helt gyttjigt här i skogen. Após ter publicado a gravação, a mulher recebeu uma mensagem sinistra de uma amiga, que lhe disse ter visto uma figura muito estranha, que estava à espreita atrás de uma árvore observando. Ainda mais bizarro, é que não há só essa figura estranha na gravação, mas também há uma outra figura na parte de baixo da árvore. Só que essa figura eu já acredito que possa ser um animal, mas não tenho ideia do que diabos possa ser isso. A jovem disse ser cética em relação ao sobrenatural, e que acredita que deva haver uma explicação para o que apareceu no vídeo. Dito isso, ela decidiu retornar ao parque para dar uma olhada durante o dia, só que ela não encontrou nada que pudesse explicar o que ela viu naquela noite. Ela então voltou lá mais uma vez, só que dessa vez durante a noite, e novamente ela não encontra nada que explicasse o que ela gravou naquele vídeo. Ou seja, será que o que ela gravou era algum tipo de criatura desconhecida, alguma entidade sobrenatural, ou seria apenas alguém tentando assustá-la? Um grupo de amigos estava dormindo fora de casa, quando acabaram notando algo verdadeiramente assustador. Eles estavam deitados na garagem da casa, quando um deles decidiu checar a previsão do tempo pelo celular, e após isso eles viram uma figura horrenda, simplesmente parada na porta de casa, olhando para eles. Oh, fuck. Ладно. Ja. Het lijkt pijscream. Ja, wel ik zo omgedold. Het lijkt pijscream. In the video flashing. De video. Wat is het? Wat is die kans zo lucht? Os jovens afirmam que o vídeo é 100% verdadeiro, e acreditam que aquela figura estranha seria uma verdadeira aparição de um alienígena. Mas será que o que eles viram era realmente algo de outro mundo? United Utilities é uma empresa britânica que presta serviços de limpeza e manutenção em fossas e redes de esgotos. Essa empresa possui um canal onde eles postam diversos vídeos relacionados à empresa, e também de trabalhos realizados ao redor do país. Porém, em meio a estes vídeos podemos encontrar gravações um tanto estranhas, de coisas que aparentemente vivem escondidas abaixo de nós, mais especificamente dentro dos túneis de esgotos da cidade. Como esse vídeo que vocês vão ver agora, que foi feito durante uma manutenção de rotina, em um dos canos de esgoto da empresa, em que vemos uma criatura bem estranha, passando em alta velocidade dentro do esgoto. Ou esse outro vídeo, que parece mostrar uma criatura parecida, novamente em uma checagem dentro de um cano de esgoto, só que dessa vez registrado por um robô controlado por um funcionário da empresa. Ou nessa última gravação, que mais uma vez foi filmada dentro dos canos de esgoto, só que agora mostrando algo muito mais aterrorizante,
e muito mais perturbador, que inclusive já mencionei aqui no canal anteriormente. O que você acha sobre isso? Será que há realmente coisas assustadoras abaixo de nós que não temos conhecimento? Ou tudo isso não passa de manipulação? Like screamer or something in this tunnel. I'm gonna go check it out. What the hell? Hello? Navegando pela internet, eu acabei encontrando um vídeo perturbador, que de acordo com a história contada, se trata de uma gravação encontrada dentro de um estacionamento. Nessa gravação, vemos um grupo de jovens dentro de um elevador, até que eles chegam em um andar subterrâneo, que aparentemente seria o tal estacionamento onde a fita foi encontrada. Eles caminham tranquilamente pelo lugar, enquanto brincam, conversam, dão risadas, até mesmo brigam, coisas típicas de jovens adolescentes. Eles então entram em seu carro para ir embora, só que logo essa gravação inocente toma um rumo assustador, pois logo depois de entrarem no carro, isso acontece. They said, right, they had to ID a body from her fingerprints, because her head was missing. Fucking head, I know. So they reckon he still lives here, in this car park. Oh, shut up, Jay. Hey, I freaked out Shafo, didn't I? Oh, you better not be being sick of my dad's bag. He is. Quick, wait. Uma criatura humanoide ataca brutalmente todos os jovens que estavam no carro, destroçando a todos, sem chance de conseguirem escapar. Como eu disse anteriormente, dizem que essa gravação foi encontrada no estacionamento após o ocorrido, mas será que isso aconteceu realmente? Ou tudo isso não passa de uma farsa muito bem feita? Em maio de 2009, um rapaz estava andando de quadriciclo por uma floresta americana, quando acabou presenciando algo no mínimo estranho. Aparentemente uma mulher está segurando a câmera, enquanto o rapaz passeia com seu veículo por um pequeno riacho. Até que em certo momento ele se afasta, e olha espantado para algo à sua frente, que segundo ele, seria um pé grande. O vídeo é curto, porém muitas pessoas o consideram como uma forte evidência de que essa criatura misteriosa exista realmente. No entanto, quase não conseguimos ver a tal criatura à distância,
tanto pelo tempo de sua aparição, quanto pela péssima qualidade da gravação, podendo também significar que poderia ser apenas mais um de muitos vídeos por aí, que não são reais. Mas o que você acha sobre isso? Seria essa a gravação, um verdadeiro avistamento da criatura conhecida como Pé Grande? Ou será que tudo isso não passa de alguém fantasiado? Um casal estava dormindo tranquilamente em sua cabana no meio da floresta, quando do nada, eles acordam espantados com um barulho muito estranho vindo do lado de fora. Seja o que for que esteja lá fora, parece ser muito grande e ameaçador. Eles então pegaram o celular e começam a gravar o que estava acontecendo. I don't know what the fuck it is. There's been this thing. I don't know. Do you hear that? There's been this, someone or something is outside and they've been fucking with us. They've been fucking with us for weeks now. We're renting this cabin out from one of our family friends, my uncle. What the fuck is that? It's been making noise for weeks now. There's another house down there, but I don't like this. De início eles pensaram que fosse simplesmente algum animal, mas logo eles mudam de opinião, pois começam a ouvir sons assustadores de passos, como se houvesse alguém caminhando ao redor da cabana. I don't like this at all. Do you think it has to know we're here? That's... Did it just knock? I'm gonna shut the lights off. I have to go out there. I have to. Mesmo assustado, porém temendo pela segurança de sua esposa, o rapaz decide sair para fora e confrontar o que quer que esteja lá. Fuck it, I'll take the camera with me. Does this flashlight work? It does, okay. What? I love you. Shut the door and lock it as soon as I go out here. Okay? I love you. Don't lock it, please. I'm scared. I don't know what the fuck it is. Hello? Fuck this. Fuck this. It's making... Baby, 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 baby. It's hollering at us. Go away! Baby. Go away!
Baby, hold the camera. I'm gonna be right back, okay? Fuck, where's the rifle? I have a gun! We're calling the police! Use your phone and call the cops, please. I have a gun. Céticos que viram essa gravação dizem que tudo isso não passa de uma farsa. No entanto, muitas pessoas ficaram angustiadas com o que o casal passou naquela noite, e acreditam que o que estava os atormentando era uma criatura assustadora conhecida como Skinwalker. Será que eles conseguiram sair com vida desse encontro assustador? Ou será que essa gravação foi encontrada na cabana, sem que eles estivessem por perto? Do you think it has to know we're here? That's... Did it just knock? No ano de 2017, em uma cidade americana, um casal que morava ao lado de uma floresta começou a ouvir barulhos muito estranhos ao redor de sua residência, mas quando olhavam para ver o que era, não viam absolutamente nada. Até que em uma noite, quando os dois estavam tranquilos na casa, e novamente começaram a ouvir barulhos estranhos do lado de fora. O rapaz estava em um quarto da casa, enquanto sua mulher estava em outra área. Só que quando ela foi até onde seu marido estava, ela viu uma figura assustadora olhando através da janela. Rapidamente seu marido pegou a câmera e começou a gravar o que estavam vendo, mas infelizmente essa gravação foi perdida ao longo dos anos, restando somente imagens do que foi gravado. E o que eles viram para ter os deixado completamente aterrorizados foi isso. O casal disse que a criatura era enorme, e estava os observando através de uma janela com mais de 2 metros de altura. Também disseram que essa mesma figura ficou perambulando ao redor da casa por mais de 2 semanas após o ocorrido, mas que depois parou e nunca mais foi vista. As fotos foram divulgadas na internet, gerando especulações do que diabos poderia ser aquilo, com muitas pessoas dizendo que poderia ser somente um gorila enorme, e com vários outros dizendo que o que eles viram foi um avistamento real da criatura conhecida como Pé Grande. Um rapaz que vive com sua família em uma área afastada nos Estados Unidos, decidiu queimar as folhas caídas ao redor de sua casa, claro que de uma maneira controlada, mas ao fazer isso, ele acabou registrando algo bem estranho. Ele começa o incêndio controlado próximo à sua casa, e após fazê-lo, ele decidiu filmar a si mesmo, e também o resultado do que ele estava fazendo. Só que ele ficou bem espantado ao rever a gravação, pois em meio ao fogo, de repente, ele viu isso. So your mama told you not to play with fire, right? Well, whoopsie. Oh yeah, lots of fire. Ao fundo, podemos ver uma figura muito estranha,
que foge de lá rapidamente, sumindo de vista em questão de segundos. O rapaz disse que vive com sua família em um lugar completamente isolado, e que seu vizinho mais próximo fica a vários quilômetros de distância. Mas então o que seria isso? Será que ele acabou registrando a aparição de algum tipo de criatura desconhecida, ou isso não passa de algo que pode ser facilmente explicado? Drake é uma criatura humanoide com diversas referências no folclore e lendas urbanas, originalmente aparecendo na internet. Essa criatura medonha, supostamente ataca humanos por razões desconhecidas, e frequentemente causa grande trauma psicológico em suas vítimas. Diversos rumores sobre a origem dessa criatura apontam para tópicos da internet, dizendo que ele teria sido criado simplesmente como uma história para assustar as pessoas. No entanto, relatos sobre uma criatura semelhante podem ser encontradas muito antes de tal ideia ter sido criada. Relatos que vão desde o ano de 1691, registrado em um diário de bordo de uma embarcação, que supostamente teria sido avistado pela tripulação, até mesmo no ano de 1964, onde uma nota de suicídio encontrada descrevia que o autor teria tirado a própria vida, devido a repetidos encontros com tal criatura. Desde então, diversos novos relatos têm surgido pelo mundo, como esse em fevereiro de 2013. Ou este gravado em abril do mesmo ano. Esse filmado em julho de 2011. E até mesmo este que foi gravado em janeiro desse ano. Com diversas aparições assustadoras desta criatura, fica difícil não acreditar que ela de fato seja real. Mas o que você acha sobre isso? Você acha que essa criatura realmente existe, ou será que tudo isso não passam de histórias sinistras para assustar as pessoas? Um homem que vivia perto de uma floresta isolada, notou que durante várias noites, as frutas de sua macieira estavam desaparecendo misteriosamente. Esperando que fosse algum animal, ele decidiu instalar uma câmera direcionada para a janela, para que assim ele pudesse desvendar esse mistério. Porém, no dia seguinte pela manhã ele checou a gravação, e para seu espanto ele viu que não era um animal, já que lá fora, tinha isso.
uma criatura enorme aparece na janela olhando para dentro da casa. Céticos dizem que isso seria apenas alguém fantasiado, ou até mesmo um boneco gigantesco. Já o homem diz que ficou completamente assustado com o que viu, e que ele acredita que aquela coisa medonha do lado de fora seria uma verdadeira aparição da criatura conhecida como Pé Grande. Em agosto de 2018, um homem que trabalha em uma empresa de uma cidade na Argentina, viu algo muito estranho através da câmera de segurança, que mostrava um pequeno monte que fica na parte de trás da empresa, e lá havia uma misteriosa luz brilhante. No dia seguinte o rapaz deu uma entrevista falando sobre o ocorrido, onde ele comenta que no fundo da empresa há vários animais, exatamente onde a misteriosa esfera de luz estava na noite anterior. Ele também disse que sempre antes de ir embora, ele alimenta os animais, só que dessa vez quando foi até lá, ele viu estranhas queimaduras no chão, novamente no local exato onde aquela misteriosa luz estava. Já assustado, ele de repente ouviu um barulho em meio ao escuro, e ao levantar sua lanterna ele viu uma figura muito estranha, que segundo ele não era um animal, mas se movia como um, e finalizou dizendo que aquilo era algo muito estranho. Veja agora o vídeo feito por esse velho segurança. Hey! O que você acha que ele viu naquela noite? Em uma pequena cidade afastada da Argentina, moradores chamaram a polícia, após diversas pessoas terem relatado ouvir sons estranhos, e também disseram ter visto uma criatura muito estranha, que estava se escondendo em uma pequena estrada que dava acesso à cidade. As autoridades então fizeram uma busca pelo local, e não encontraram absolutamente nada. Dias depois, novos relatos começaram a chegar no departamento de polícia, novamente de moradores com medo de uma estranha criatura na estrada. Os policiais então voltaram a essa estrada mais uma vez, para uma segunda busca por essa tal criatura relatada pelas pessoas, só que em meio à busca, eles acabaram vendo algo bem estranho. Os policiais ficaram bem assustados, só que um deles rapidamente pegou sua câmera e conseguiu tirar uma foto do que estavam vendo. Uma criatura muito estranha, com braços longos e finos, e também com olhos arrepiantes, estava vagando em meio às árvores durante a noite. Alguns dos moradores acreditam que essa criatura estranha poderia ser algum tipo de alienígena, enquanto outros dizem que tudo não passa de uma farsa, e que isso seria apenas alguém usando uma fantasia tentando assustá-los. Mas o que você acha sobre isso? Um usuário do TikTok tem publicado vídeos um tanto estranhos em sua conta, que ele diz terem sido filmados no quintal de sua casa, após ter ouvido barulhos muito estranhos durante várias noites. Após ter ouvido estes misteriosos barulhos do lado de fora, ele decidiu checar as gravações feitas pela câmera de segurança,
e ficou completamente espantado, pois em uma destas gravações, tinha isso. Dois seres estranhos parecem estar parados no quintal de sua casa, aparentemente olhando para dentro da residência. Nos dias seguintes a este, os avistamentos estranhos continuaram acontecendo. Em outra gravação, um destes seres estranhos estava se alimentando de um animal morto. Se isso já não fosse assustador o suficiente, os seres estranhos começaram a se aproximar cada vez mais. Inclusive, em uma noite o rapaz pode ver um destes seres espiando pela janela. E cada vez mais seres começaram a aparecer. O rapaz está bem assustado com o que vem acontecendo, e acredita que estes seres estranhos estão vindo de outro planeta. Mas será que esse rapaz está realmente sendo visitado por seres alienígenas? Um rapaz tem ouvido barulhos muito estranhos, que parecem estar vindo de cima do telhado. Espantado com isso, o rapaz decide ir até lá fora para dar uma olhada, e ver o que diabos estava acontecendo. Só que ele ficou ainda mais assustado, pois viu que lá fora, à espreita, tinha isso. Do you hear that? Hello? 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 Told you I'm not fucking. Você também sairia correndo, ao ver que lá fora tinha algo desconhecido e misterioso, ou você teria coragem de enfrentar o que quer que seja, sendo algo paranormal ou não? Hello? Don't get quiet now, motherfucker. That's not a person, man. It's not a fucking person. I know it's not. Em setembro de 2012, um homem estava acampando sozinho em uma floresta americana, quando acabou presenciando algo assustador. Ele estava dentro de sua barraca tranquilamente, e do nada, começou a ouvir passos de algo muito pesado à sua volta. Preocupado, e ao mesmo tempo curioso, ele decidiu dar uma olhada para ver quem, ou o que poderia ser, mas ficou completamente espantado, já que lá fora, tinha isso.
Uma criatura enorme estava perambulando pela mata, parando bem perto de sua barraca, pouco antes de olhar para dentro. O homem assustado, e várias outras pessoas acreditam que aquela coisa assustadora do lado de fora poderia ser a criatura conhecida como Pé Grande. Mas será que isso poderia ser um verdadeiro avistamento do Pé Grande? Ou será que poderia ser simplesmente alguém fantasiado, talvez tentando assustá-lo? Em março desse ano, uma família que vive em um município do estado do Paraná acordou no meio da noite, após terem ouvido latidos muito altos de cães em frente à sua casa. O pai então abriu a janela do quarto para ver o que diabos estava acontecendo, e em meio à escuridão da noite, ele disse ter visto uma figura aterrorizante, que parecia ser uma criatura enorme andando como se fosse um animal. Mesmo assustado, o rapaz pegou seu celular para gravar o que estava vendo, e durante esse tempo, a criatura abocanhou um dos cães na rua, fugindo rapidamente para dentro da mata. No entanto, mesmo após isso, o rapaz ainda conseguiu gravar os sons assustadores emitidos por essa criatura medonha. Outra gravação arrepiante, feita pela câmera de segurança instalada em uma residência, parece também ter registrado essa suposta criatura, perambulando pelas ruas. Os moradores da região estão completamente espantados, não querendo saírem de suas casas durante a noite, com medo de se deparar com essa criatura assustadora, que eles acreditam ser um lobisomem.